Bom dia, meus amigos. Como houve esse problema, né, com a UERJ, de o recesso ter sido adiantado, nós não tivemos a nossa última aula, onde eu ia tratar a parte do custo padrão, com a mão de obra direta e o- os custos indiretos de fabricação. Aí eu achei por bem fazer uma aula, uma videoaula, e passar para vocês, e aí o Francisco depois ele dá uma olhada para ver o que faz em janeiro. De repente até, né, como nós tínhamos combinado em sala de aula, que eu aplicaria a prova dia 19, depois eu converso com o Francisco direitinho para ver o que ele acha. Também não sei, porque naquela carta onde o reitor escreve, ele só fala que só iria voltar, só iria abrir novamente a UERJ depois que tivesse resolvido todos os problemas com terceiros, e eu não sei se isso vai acontecer até dia 16, né? Foi 16 de janeiro que nós combinamos, beleza? Bom, isso não importa, eu vou passar a matéria para vocês, e aí depois o Francisco, a gente entra em contato para ver o que pode ser feito. Mas pelo menos eu vou adiantar a matéria, que eu acho que é legal, vocês não podem ficar sem ela, beleza? Bom, a primeira parte que a gente tinha falado, dando uma definição rápida sobre o que é o custo padrão, né? Aí tem uma definição do Lopes de Sá que ele fala que o custo padrão é o custo determinado a priori, ou seja, pré-determinado, e que se fundamenta em princípios científicos e observa cada componente de custo, materiais, que é matéria-prima, mão de obra, e os gastos gerais de fabricação, que a gente está acostumado a falar custos indiretos de fabricação, é a mesma coisa. Eu prefiro muito mais esse objetivo, eu acho que fica mais tranquilo. O objetivo principal do custo padrão é estabelecer uma medida planejada que será usada para compará-los com os custos reais ou históricos, e com a finalidade de revelar desvios. Isso aqui eu acho que mata tudo, revelar desvios. Veja bem, com base em métodos, né, científicos, eu vou conseguir determinar o quanto que cada produto acabado me gasta em materiais, em mão de obra direta e gasto indireto de fabricação. Após eu ter essa informação, aquilo vai ser o meu custo padrão. Então, quer dizer, toda vez que eu for produzir, eu vou utilizar esse custo padrão e depois faço a contabilidade trazendo as variações de cada uma das partes. Tá? Tem até uma parte do livro que o autor ele fala assim, que o custo padrão é o verdadeiro custo de produção. O custo padrão, uma vez calculado através de métodos rigorosos, é o custo que deverá ser. Pronto, aí ele já me fala que é a meta que eu quero atingir, é onde que eu tenho que chegar, beleza? Vamos nós. Bom, vamos começar então primeiro pelos materiais, a matéria-prima. O padrão de materiais é subdividido em padrão de quantidade e padrão de preço. A partir das informações de preços e quantidades, podemos então formar o custo padrão e com isso controlar as suas variações, ou seja, a variação de quantidade e a variação de preço. Quem determina o preço padrão é o pessoal de compras. Veja que essa questão de análise do custo, né, do custo padrão, eu posso muito bem utilizar isso em vários setores, né, serviços e por aí vai. Porém, o custo padrão ele é muito utilizado dentro da área fabril, dentro de fábrica. E aí, o custo padrão, na verdade, ele atribui responsabilidades a praticamente todos os setores. O setor de compras, o chão de fábrica, RH, e todos os outros setores que contribuem, pois a gente, bem lembrando, na hora que nós chegarmos lá nos custos indiretos de fabricação, eu vou trazer, por meio de rateio, todos os custos dos setores auxiliares para os setores produtivos. Nós fizemos isso na prova. Então, quer dizer, eles também são responsáveis, na hora que nós chegarmos lá no custo indireto de fabricação, nós vamos ver isso, que eles também são responsáveis por alguma parte do valor que chegar aqui. Então, eu tenho que responder depois, né, os setores vão responder por cada uma das variações, seja ela positiva, né, o favorável ou desfavorável, ok? E pela quantidade padrão é o pessoal da operação, não chão de fábrica, né, pois eles é quem determinam quanto deve ser utilizado de matéria-prima para se chegar ao produto acabado. Fiz um exemplo aí, tá? Esse exemplo foi até o que nós utilizamos, só que na hora que nós utilizamos na sala eu fiz o custo padrão de 10 mesas. Aqui eu estou fazendo o custo padrão de uma unidade, para ficar bem claro mesmo, tá? Para a fabricação de uma mesa, utilizamos a quantidade padrão e o preço padrão determinado abaixo. Madeira, a unidade dessa madeira é metro quadrado.
para uma mesa eu utilizo 0,2 metros quadrados. O preço unitário do metro quadrado é R$5. Então o custo padrão de uma mesa é R$1, 0,2 vezes 5. Beleza? Não se atenham a preço e a quantidade, não. Isso aqui é só exemplo. Tá joia? Bom, então vamos fazer o cálculo para produzirmos 500 mesas. Quantidade a ser produzida, 500. Quantidade por unidade, 0,2. Quantidade total padrão, isso no caso dos metros quadrados, são 100 metros quadrados, que é 500 vezes 0,2. O preço unitário padrão é R$5. E o custo total dessa produção de 500 unidades vai ser de R$500. É 100 vezes 5. Até aí está muito tranquilo. Esse mesmo gráfico que eu fiz na sala, e aí faltou até, né, eu botar aqui no meio desse gráfico que o valor é 500, né? Mas eu ponho o preço padrão, que é 5, e a quantidade em metros quadrados, que é 100, padrão, que aí dá os R$500, beleza? Mas vamos imaginar que na hora que foi realmente fazer, ele alterou algumas coisas. No lugar do preço padrão da compra ter sido R$5, foi R$5,50. E na hora de utilizar a quantidade de produto, no lugar de 100 metros quadrados, se utilizou 110 metros quadrados. Eu já consigo fazer aqui o cálculo de quanto isso me custou, né? Porque 110 metros quadrados vezes 5,50 vai dar um valor de R$605. Então eu já sei que a minha variação total foi de R$105, 605 menos 500. Porém, dentro dessa variação total, existe um tanto de variação que é preço e um tanto de variação que é quantidade. E eu preciso de distinguir quais são as duas, porque eu tenho que perguntar para cada setor o que ocorreu. Então, quando a compras, né, utilizou 5,50, por que ela comprou a 5,50? E no caso o pessoal do chão de fábrica que utilizou 10 metros quadrados a mais de madeira, o porquê que utilizou, e demonstrar o quanto que foi de valor em cada um dessa parte. Nós vamos fazer isso agora. Essa foi uma variação desfavorável, né? Porque gastou R$105 a mais. Então ocorreu tanto pelo preço quanto da quantidade utilizada na produção. Então precisamos separar. Foi o que eu falei antes. Para calcularmos essas variações, usaremos as fórmulas com essas legendas que se seguem aí. E aí vocês precisam saber dessa legenda. Então já aproveitem e anotem, né? PP é o preço padrão, PR é o preço real, QP é quantidade padrão e QR é quantidade real, beleza? Então vamos nós. A variação do preço, a fórmula é preço real menos o preço padrão vezes a quantidade real. No nosso exemplo seria assim: o preço real era R$5,50 e o preço padrão foi R$5. Então 5,50 menos 5 dá 0,50 centavos. Vezes os 110, que são 110 metros quadrados, que é a quantidade real, ficou em 55. Veja bem, 55 é a variação de preço. Ou seja, aí está embaixo, na variação total, R$105, a variação de preço foi 55 desfavorável. Beleza? Desfavorável. Bom, eu já nem precisava fazer a outra, mas vou fazer para vocês entenderem como é que calcula, né? Já sei que vai ser 50. A fórmula da variação de quantidade é quantidade real menos a quantidade padrão vezes o preço padrão. E aí no nosso exemplo seria 110 foi a quantidade real menos 100, que foi a quantidade padrão, que dá 5. Perdão, que dá 10, né? 110 menos 10 dá 10. E o preço padrão é 5. Então, 10 vezes 5 é igual a 50. Ou seja, da variação total, R$105, a variação de quantidade foi R$50 desfavoráveis. Beleza, então eu já sei agora com essa informação a quem questionar por que, né, teve R$50 a mais, né, de quantidade, e aí eu posso buscar dentro das cada um seus responsáveis. Vale, gente, vale salientar que
aí, né, falando que as variações podem ser favoráveis e desfavoráveis, e saber aonde que foi cada variação. E aí eu dou que a variação de preço foi 55 desfavorável, a variação de quantidade foi 50 desfavorável e a variação total 105. É preciso falar para vocês, e eu falei isso na aula, é o seguinte, que custos ele está ligado dentro da contabilidade gerencial. E essa contabilidade gerencial ela é mais voltada para o nosso público interno, para os gestores, ela não é para o público externo. Né? Então, quer dizer, eu tenho a informação e ela é mais para que eu consiga trabalhar uma melhor maneira de produzir, uma melhor maneira de controlar, de fazer controle. E isso o público externo, acionistas, outras pessoas que têm interesse nesses valores, não tem interesse nisso. Isso aí é a questão mais interna. A contabilidade gerencial ela é interna. Beleza? Agora eu vou fazer um outro exemplo que eu fiz dentro da sala de aula. Primeiro eu vou fazer a contabilização. A contabilização, eu sempre vou contabilizar pelo custo padrão. Então, vamos imaginar que eu já comprei direto dos fornecedores os R$ 605, que foi o custo da minha madeira, né? Eu vou jogar para o custo do produto acabado somente os 500, que é o custo padrão. Beleza? E aí eu joguei, acreditando a variação de preço e a variação de quantidade. Beleza? Então, dentro dos custos, eu acho até que está ao contrário aí, né? Porque débito e crédito, eu fiz ao contrário. Na verdade, os fornecedores deveriam estar creditando e os custos deveriam estar debitando. Perdão, eu fiz errado. Aí, por favor, vocês entendam a maneira como que é feito, né? A contabilidade do custo é feita pelo custo padrão. Beleza? E as variações entram como se fosse custo. Depois, pelos relatórios, eu consigo saber aonde que foram as variações de preço e as variações de quantidade. Tá ok? É que eu debitei e creditei errado aí. Tá ao contrário, tá bom? Vamos nós. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos imaginar que dessa mesma matéria-prima tenhamos os gastos de 110 metros quadrados. Eu não mudei isso. Porém, o preço real foi de R$ 4,50. Então teremos um custo real de R$ 495, que é 4,50 vezes os 110 metros quadrados. Beleza? Então eu já sei de cara que eu tive uma variação favorável, uma variação total favorável de R$ 5. Se no custo padrão eu ia gastar 500, eu gastei 495, então eu tive uma variação favorável de 5. A composição total dessa variação seria a seguinte, vamos lá na nossa fórmula. No nosso exemplo seria 4,50 menos 5 reais dá 0,50. Vezes 110 dá 55 reais. Só que agora esse 55 reais é favorável. Beleza? Esse aqui é favorável. Ou seja, da variação total, menos 5 da variação de preço, que é menos 5, né? A variação foi 55 favorável. Beleza? Então eu tenho 55 favorável. E na variação de quantidade, continua sendo os 50 desfavoráveis. Pois bem, então eu tenho 50 negativos e 55 positivos. Então eu fiquei com 5 favoráveis para mim. Beleza? Então veja bem que a informação ela tem que ser bem trabalhada. Outra coisa que é importante falar, que nem sempre uma variação favorável ela é boa, tá? Por exemplo, imagina o seguinte, que eu ponho que o preço padrão seja R$ 5. E aí o pessoal de compras acha um material muito inferior a R$ 4 que seja. Beleza? Então quer dizer, na hora que for fazer as medidas, eu vou falar que eu tive um ganho favorável na compra. Porém, esse produto que é de inferior, ele vai fazer eu gastar mais na operação. E aí, na verdade, eu joguei a responsabilidade para o pessoal das operações. E eles vão ter que uma hora demonstrar que vai estar muito desfavorável para eles, que eles vão usar 110, 120 metros quadrados para construir o mesmo produto acabado. E eles vão ter que uma hora terminar, falar assim, não, mas a matéria-prima comprada era uma matéria-prima de baixa qualidade, por isso precisou-se de mais matéria-prima para produzir. Então, tudo isso aí que tem que ser visto conforme isso, na verdade, o custo padrão trabalha em conjunto com toda a área fabril, beleza? Bom, aí eu fiz, né,
é a contabilização dos custos padrões e os razonetes, né? Aí de novo eu errei, né? Porque na verdade eu debitei onde deveria acreditar e acreditei onde deveria debitar. Por favor, desconsiderem, né? E só que aqui, por exemplo, os 495 mais os 55 estão juntos, porque houve uma variação favorável, beleza? Bom, a mão de obra direta, ela segue a mesma ideia do material. A mão de obra direta, ela vai ser dividida em duas, que é o padrão de taxa e o padrão de eficiência. O padrão de taxa está ligado ao valor, o valor da mão de obra, o salário. E esse valor ele está incluído com todas as outras despesas, por exemplo, 13º salário, férias, e inclusive aquelas despesas, aquela contribuição previdenciárias, fundos, lembra que é aquele 36,8 que nós fizemos nos nossos trabalhos. Então esse padrão de taxa está ligado a tudo isso. Quem é o responsável por esse padrão de taxa? É o RH, porque é ele que determina qual é o valor do salário de determinado funcionário, é ele que lida com o sindicato, então é ele que é o responsável por isso. E o padrão de eficiência é a quantidade de horas, a quantidade de tempo utilizado por cada colaborador para fazer para construir aquele produto acabado. E é isso aí, quem determina isso é o pessoal de operação, chão de fábrica. Beleza? Mas a ideia é igualzinha, só mudou os nomes no caso da mão de obra. Para a fabricação de uma mesa, utilizamos o padrão de taxa e o padrão de eficiência abaixo. Operação, montagem da mesa. Tipo de operário, marceneiro. Taxa salarial horária. Quanto que o marceneiro ganha por hora? 15. E a quantidade de horas que ele utiliza para fazer uma mesa. Então ele utiliza para fazer uma mesa 12 minutos. Tá? Isso, se eu pegar esse valor, vai dar R$3, que se é 15 reais a hora, 15 vezes 12 minutos daria R$3. Aí a gente pode fazer assim, né? Teria que fazer uma regra de 3 simples aqui para a gente chegar a esse valor. Eu não fiz, eu não deixei isso aqui, mas aí é aquela coisa, né? Se uma hora é igual a 60 minutos, 12 minutos é igual a X. Faço a regra de 3 e aí o valor que eu achar eu multiplico por 15 que vai dar 3, beleza? Bom, vamos nós. Quantidade a ser produzida são 500 unidades. Quantidade de horas por unidade, 12 minutos. 500 vezes 12 dão 100 horas, beleza? Qual é o valor padrão da hora? 15. Então 100 vezes 15 vão dar R$1.500. Esse é o custo padrão da mão de obra direta, tá? Então eu vou utilizar um custo padrão de 1.500 horas, ok? Bom, vamos nós então. Aí de novo dá um problema, porém constatou-se o apontamento total de 120 horas e não 100. E que o valor total da mão de obra, ele descobriu que o valor total da mão de obra ficou em 1.980. Isso é o custo real, tá? Então houve uma variação desfavorável total no montante de 480, sendo que essa variação é composta por uma parte pela taxa e outra pela eficiência. Mas o que pode ter alterado o custo? Hora extra, outras coisas que determinassem que o custo da mão de obra aumentasse. Um dissídio no meio do período, ele vai ter que revelar lá o que é, beleza? Então vamos nós. Aí eu faço embaixo num gráfico, né, que o custo padrão era 1.500 e o custo total real, o custo real depois ficou em 1980. As fórmulas para o cálculo, né, tanto da taxa quanto da eficiência, são iguaizinhos de material. Só que só muda os nomes, é óbvio, né? Então TP é taxa padrão, TR taxa real. HP hora padrão, HR hora real. Beleza? Bom, variação de taxa. A fórmula é taxa real menos a taxa padrão vezes a hora real. No nosso exemplo seria taxa real 16,50, foi o que pagou no final. E a taxa padrão é 15, então eu fiquei com 16,50 menos 15, 1,50. Vezes a quantidade de hora real, 120. Então, quer dizer, 1,50 vezes 120 dá 180. Então eu sei que daqueles 480, que é a variação total, 180 foi de taxa. Foi de diferença de taxa. Tá beleza? Então vamos continuar. E a variação de eficiência? A fórmula é
hora real menos hora padrão vezes o tempo padrão. Veja bem, a hora real foi 120 e a hora padrão foi 100. 120 menos 100 é 20. E quanto que é a taxa padrão? É 15. 20 vezes 15 é igual a R$ 300. Pronto, está separado. Então eu já sei que na minha variação total dos 480, a variação de eficiência foi R$ 300. Beleza? Bom, gente, assim, até ali é bem tranquilo. Agora, nas despesas indiretas de fabricação ou custos indiretos de fabricação, é um pouco diferente, complica um pouquinho, tá? Então, voltei aqui a um determinado conceito das despesas indiretas de fabricação ou custos indiretos, que são aqueles que não conseguimos ligar, né? A gente não consegue conectar diretamente ao produto acabado. Aí eu estou falando, né, dos custos indiretos de fabricação. E podem ser divididos em dois: custos fixos e variáveis. Né? Os fixos são aqueles que não estão ligados ao volume de produção, ou seja, mesmo que eu produza mais ou menos, esses custos não são alterados. São os aluguéis, as depreciações, que não importa se a fábrica vai funcionar ou não, eles estão lá. Né? Assim, a fábrica produziu 10 ou produziu 1.000, o aluguel custa a mesma coisa, são os fixos. Já os variáveis são aqueles que mudam conforme a produção: energia elétrica, mão de obra indireta e aí, entre outros. Isso a gente já está careca de saber. Vamos para frente. Para criarmos um padrão para as despesas indiretas de fabricação, temos que medir quais são os custos indiretos do departamento. Olha, veja bem, no nosso exemplo, nós estamos agora como se fosse numa marcenaria, tá? E eu poderia ter vários outros departamentos, né? E a marcenaria é um departamento produtivo, então na hora que eu for fazer os rateios, eu vou trazer todos aqueles valores dos departamentos auxiliares também. Então eu tenho que saber já de antemão que para a quantidade, por exemplo, de 500 meses, que é o que nós vamos utilizar nesse nosso exemplo, o quanto que eu trago de cada departamento auxiliar, o quanto que eu trago do próprio departamento, e por um acaso, né, porque no próprio departamento produtivo, vocês lembram bem disso, ele vinha numa sequência, então ele vinha do menos produtivo para o mais produtivo. Né? Então lembra que tinha lá agora não vou lembrar de cabeça, mas tinha, se não me engano, controle de qualidade, mas aí que a gente vinha trazendo até chegava no departamento produtivo, beleza? Bom, eu tenho que ter essa noção. E aí, quando a gente cria essa fórmula, né, vamos dizer assim, a gente consegue criar como se fosse um padrão de orçamento. Eu já consigo saber, para mim fabricar 700 mesas ou 500 mesas, quantos for, eu vou saber o quanto que é. E essa fórmula é uma formulazinha de primeiro grau, beleza? Que a tia Cotinha ensinou pra gente lá no pré-primário lá. Então vamos imaginar isso passo a passo, essa criação dessa fórmula. Vamos dar o exemplo. Para a mesma quantidade dada nos outros exemplos, 500 mesas, a contabilidade chegou à seguinte conclusão: materiais diversos, R$ 1.000. E esse Y aí, que é o valor total que vai dar, perdão, né? Eu quero saber na verdade é o X. X é a quantidade. Então eu estou falando que para cada uma unidade eu gasto R$ 2, beleza? Então, para essa, como eu estou fazendo um exemplo de 500 mesas, 2 vezes 500 é 1.000. É uma variável, né? Porque se eu produzo mais, eu preciso de materiais diversos também mais. Então, para cada uma produção, para cada uma unidade, R$ 2, beleza? Variável. Depreciação de máquinas, R$ 800. Esse é fixo. Veja bem, eu faço a minha depreciação mensal, então ela é fixa. Manutenção. Manutenção, eu tenho uma parte fixa, os R$ 600, e tenho uma parte variável. E se vamos imaginar assim, que eu tenho um contrato de manutenção, que ele me cobra uma parte fixa de R$ 600 por mês, e para cada período ou para cada quantidade a mais que utiliza, a manutenção é mais forte, por cada visitas a mais que a manutenção vem me fazer, eles me cobram um valor adicional. E aí eu determinei que para cada produto ele me é R$ 1,20 a mais. Então, por exemplo, 500 vezes 1,20 vai dar 600, né, que é a parte variável, mais os 600 da parte fixa dá 1.200. E despesas oriundas de rateios, que foi o que eu falei antes, né, o que vem trazendo
das outras unidades, dos departamentos auxiliares e pode-se também, inclusive, dos departamentos produtivos. Eu achei 360, uma parte fixa, 240, que pode ser depreciação, manutenção deles lá, dos outros departamentos, mais a parte variável que eu achei 0,24 por produto, beleza? Então 0,24 vezes 500 dá 120, mais os 240, 360. Veja bem que isso não é nada do outro mundo não, uma fórmula de primeiro grau, bem simples de fazer, e quem determina esses dados, essas variações, é o pessoal da contabilidade juntamente com as outras, né, com os seus setores, beleza? Bom, com esses dados chegamos à seguinte fórmula: para 500 unidades de mesa temos um custo indireto de fabricação no valor de 3.360, que é o somatório de todas as parcelas. E a fórmula ao final para as 500 mesas foi montada da seguinte maneira: fixo 1.640 e o variável 3,44 por unidade. Então, se eu botar 3,44 vezes 500, que é a quantidade que eu quero, eu vou achar o valor que somar com 1.640 dá os 3.360. Espero que isso esteja claro, né? Na hora que eu fiz os somatórios no slide anterior, eu fui somando os fixos, 800 mais 600 mais 240 dão os 1.640. E os variáveis é 2 mais 1,2 dá 3,2, mais o 0,24, 3,44. Então 3,44 vezes a quantidade que eu for fabricar. Beleza? Então, de acordo com esse pensamento, temos ainda que o custo indireto de fabricação unitário é de 6,72, ou seja, 3.360 dividido por 500. Porém, esse valor está composto pela parte fixa e pela parte variável. Então, vamos separar as duas partes. A parte fixa é 1.640, dividido por 500 dá 3,28. E a parte variável dá 1.720 dividido por 500, o que dá 3,44. É bom lembrar, e a gente falou isso dentro da sala de aula, que essa parte fixa ela não muda, não importa, falei isso hoje também, né, que ela não importa se eu venha aumentar a minha produção ou diminuir, tanto faz, esse valor é fixo e eu tenho que manter. Então, se uma produção, por exemplo, de 600 unidades, o custo fixo iria continuar a 640 e o custo variável ia ser 2,064, que é o valor, né, por unitário vezes 600, que é o exemplo que eu estou fazendo aí. Nesse caso, o custo unitário ele diminui porque a parte fixa se manteve. Então, como eu estou produzindo, quanto mais eu produzo, menor o meu custo variável, né, o custo por unidade. Na hora que eu somo os dois, o meu custo por unidade ele vai diminuir, beleza? Então, o custo, veja bem, que para 600 unidades é 6,17, o custo unitário total. E para 500 unidades o valor é 6,72, tá? Eu acho que isso aqui está bem claro, porque a gente bateu bem isso aí durante o nosso curso, né? E vamos partir agora para o nosso exemplo. Bom, foi realizada uma produção de 700 unidades e houve um custo indireto de fabricação real, isso aqui ele apurou, de 4.950. Com essa informação, montamos o seguinte quadro. Bom, primeiro o orçamento fixo eu mantive porque foi a partir dele que eu tive o meu insight, meu valor unitário, beleza? Então, eu até botei assim, custos aplicados à produção, porque é dele que a gente vai tirar a primeira variação, que é a variação total. Beleza? Aqui, eu acho que eu não falei, mas nós temos duas variações, né? Na matéria é variação de... matéria é variação de preço de quantidade. Na mão de obra direta é variação de taxa e de eficiência. E nos gastos indiretos de fabricação, despesas indiretas de fabricação, de volume e de orçamento, beleza? Mas para eu primeiro calcular a variação total, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aquele valor unitário que eu achei, que é 6,72, e vou multiplicar pela quantidade produzida. Então 700 vezes 6,72 dá 4.704.
E a primeira parte que eu vou fazer da variação total é essa. 4.704 menos os 4.950, ele já vai me dar uma variação total de 246 desfavorável. Olha lá. O custo indireto, né, de fabricação real foi 4.950. E o custo indireto de fabricação aplicada, 4.704. Esses 246 desfavoráveis, a gente vai ter que agora desmembrá-los, beleza? E como é que isso funcionou? Só para entender como é que eu cheguei a esse CIF aplicado, eu peguei o custo unitário que eu já tinha achado no início, 6,72, e multipliquei pela quantidade. Mas a gente já viu que não é assim que funciona. Mas para eu achar essa primeira variação total, é dessa forma que a gente vai fazer. Beleza? Bom, variação de volume. A variação de volume, eu só vou pegar a parte fixa. Beleza? Então eu já determinei que não importa a quantidade que eu fabrique, a minha parte fixa total é 1.640. E a parte fixa do orçamento flexível, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele valor que eu achei fixo, unitário, que era 3,28, e vou multiplicar por 700. E nesse valor eu acho 2.296. Então, como eu fiz na primeira parte com um valor total 6,72, agora eu estou desmembrando isso. Esses 656 que eu achei é favorável. Veja bem, porque na verdade eu pus 2.296 no primeiro, mas eu não deveria ter posto. Então eu pus 656 agora favorável. Essa é a variação de volume, 656 favorável. É um pouco complicado, mas ele tem toda uma lógica, né? E vamos nós. E a variação de orçamento, eu vou pegar a quantidade real e agora eu vou pegar a CIF orçada. A CIF orçada na verdade, o valor fixo, que é os 1.640, é o valor que a gente tem que fazer. E pegar a variável e multiplicar por cada valor unitário dela. Então foram 700 unidades vezes 3,44, que é o valor unitário daquele produto acabado. Beleza? Então dá 2.408. 1.640 mais 2.408 dá 4.048. Veja bem, o CIF real foi 4.950. A CIF orçada deveria ser de 4.048. Dá uma diferença desfavorável de R$902. Beleza? Então, se eu fizer um resumo agora disso, bom, eu tenho uma variação favorável de 656 e uma desfavorável de 902. Eu acho a minha variação total de R$246. Beleza? Mais uma vez eu gostaria de falar, essa variação, esse conjunto de dados, eu acabei não tocando na contabilidade nem das horas, nem das despesas indiretas, até pela quantidade de tempo do vídeo que eu tenho disponível. Então, mas a ideia é a mesma, tá? De como fazer isso. Todas essas variações eu vou lançar, né, numa variação e eu vou contabilizar pelo padrão. E aí eu vou ter essa informação final. Mas ela é gerencial. Isso é importante frisar isso. Ela é gerencial. Ela é uma informação interna. Tá joia? Bom, meus amigos, eu gostaria de desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E aí eu vou conversar depois com o Francisco para ver o que a gente faz. Se a gente faz a prova a mesma, né, no dia 16, eu vou ver o que ele vai resolver e passo depois a informação para vocês. Mas eu gostaria já de agradecer demais, que foi muito bom, né, esse meu primeiro momento com uma turma de graduação, e eu fiquei muito feliz e espero que eu tenha conseguido passar uma informação que vai ser útil para o resto da vida de vocês. Muito obrigado por tudo, um Feliz Natal e um bom Ano Novo.